Capítulo 61. Preso. Um vento frio envolveu toda a sala enquanto a lua iluminava a cena, dando-lhe um tom azulado. Oh! Coração de todos caiu mais fundo no lugar enquanto seus olhos examinavam a sala vigilantemente. Mas não importava para onde olhassem, nada chamava mais a atenção do que a cena sinistra à frente. Tio vibração, vibração. Todos olharam para os longos cabelos esvoaçantes da pequena princesa Gia, que ainda está de costas contra eles enquanto segura uma boneca rosa. E a dupla que a alcançava não sabia o porquê, mas de repente sentiram suas mãos tremerem à medida que se aproximavam dela. Seus dedos pareciam congelados até os ossos enquanto o ar frio penetrava em seus próprios seres, enraizando-se profundamente neles. E quando eles finalmente viraram a garotinha, seus olhos quase sangraram pela cena diante deles. Oh meu Deus! O rosto era apenas palavras horríveis. Era como olhar para um abismo profundo e interminável de morte que fazia suas gargantas se contraírem de horror. Como? Esse? O que? Não! Tio Plop! A dupla caiu para trás, apontou seus buscadores trêmulos para a pequena falta e começou a usar suas bundas para recuar com medo. Monstro! Monstro! Suas palavras ecoaram pela cena enquanto todos olhavam para a cena confusos. Mas é claro que não demorou muito para que essa confusão se transformasse em algo insondável. Pequena senhorita, o rosto de todos ficou pálido. Impostor! Foi então, e agora, que a velha Gia relembrou as falas que o estranho disse a Olan: alguém em sua casa não é quem era. Assim, suas mortes foram seladas. Finalmente entendendo as palavras, os ossos da velha Gia ficaram bambos em desespero. Até os guardas se lembraram das palavras e não puderam evitar estremecer com a revelação. Então, o inimigo era a senhorita. Então, o que eles fazem? Como eles lutam contra essa coisa? Mãe da misericórdia! Os pequenos pelos de seus corpos se arrepiaram, pois agora eles podiam estar enraizados no local, incapazes de se mover. Mas em seus corações, eles ainda gritavam em lágrimas: monstro! 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 Tio Plug! Em não mais que 3 segundos, o chão estava coberto de vômito, enquanto inúmeras pessoas vomitavam apenas com um único olhar para a coisa. Eles sentiram que se tivessem que continuar olhando para isso por muito tempo, prefeririam cometer suicídio. Só de olhar deu-lhes a sensação de milhares de aranhas rastejando, entrando e saindo de seu interior à vontade. E justamente quando todos ainda estavam digerindo a cena diante deles, logo ouviram um grito alto de uma das senhoras. Tio Plop! Pia caiu de joelhos em lágrimas enquanto olhava para a coisa com raiva e ódio. Não! Não! Meu bebê! Meu bebê! O que você fez com o meu bebê? Você a devolve! Tio ou! O peito de Pia ficou apertado de tristeza. É claro que ela estava assustada e aterrorizada até a morte. Mas você conhece o amor que uma mãe tinha pela filha. Ela pode ser de natureza suave. Mas quando as coisas ficarem difíceis, esqueça. Ela seria mais brutal do que qualquer soldado, se necessário. Com seu ódio mais forte que seu medo, Pia sacou sua faca de segurança de forma assassina. De alguma forma, ela sempre soube que esta não era sua filha. A ligação entre mãe e filha não existia mais, o que era muito bizarro. A princípio, ela pensou que fosse por causa do trauma. Mas agora tudo fazia sentido. Até mesmo a natureza da coisa de ficar em seu quarto à noite, aparecer em inúmeras regiões imprevistas, ficar dias sem comer e fazer outras ações estranhas eram pistas para mostrar que sua filha não estava com ela há muito tempo. Mas ela, como mãe, não percebeu isso completamente. Então ela não foi uma decepção. Ha. Pia apertou a adaga na mão de dor ao pensar no quanto sua filha verdadeira poderia ter precisado dela quando aquela coisa impostora a levou embora. Didi, mamãe sente muito. Por favor, perdoe a mamãe por deixar você sozinho. Mamãe promete que mesmo que ela morra, ela o trará de volta em segurança. Com isso, Pia se firmou, planejando secretamente fazê-la viver daquilo. Quanto a Wei Gia, a velha Gia e o resto da família,
eles também tinham os mesmos pensamentos que Pia, mas outro pensamento chocante embutido em suas mentes os deixou entorpecidos. Então, durante todo esse tempo, eles viverão com essa coisa. Neste momento, mesmo sendo um lar militar, o nível de terror que engolfa os seus corações com a visão diante deles era tão intenso que eles também não conseguiam mover um músculo. O medo era muito paralisante. No entanto, eles sabiam que se ele não fizesse nada, então seus destinos poderiam realmente ser selados hoje. Se quisessem uma chance de vingança ou de entender tudo, primeiro teriam que fugir do local, já que o inimigo já havia se preparado há muito tempo. Você olha para mim, eu olho para você. Todos se olharam brevemente antes de Wei Jia começar a gritar ordens. Evacue a sala. Leve as crianças para um lugar seguro. Corra, corra, corra. Num piscar de olhos, quase todos na sala correram em direção às portas como se fosse sua única salvação. Seja de helicóptero ou de veículo, eles não se importavam com a forma como escapariam, desde que fugissem da cena horrível. Ao mesmo tempo, Velha Jia, Wei Jia, Butler Feng e alguns outros permaneceram firmes com as pernas trêmulas enquanto tentavam ganhar tempo para os outros. Eles olharam para a coisa diante deles e engoliram grandes goles de saliva. Que os céus ajudem a todos. Eles só queriam ganhar mais tempo para o resto. E por um momento, tudo parecia estar funcionando conforme o planejado. Mas, pena que a garotinha já estava preparada há muito tempo para eles. Tio Ban, pegadinha. Todas as portas e janelas se fecharam magicamente com vários estrondos, fazendo com que todos olhassem para a cena ansiosamente. Ah, não vai se mexer, não vai se mexer. Então bata nele, pelo amor de Deus. Ou melhor ainda, atire na maldita trava. Eu não me importo como você faz isso, mas abra essa maldita porta agora. Tio Beng tio. Fim do capítulo. Capítulo 62 A Grande Festa. A mente de todos estava fortemente nublada enquanto olhavam desesperadamente para as portas. Explodi-los. Tio Beng tio. As balas trovejantes voaram de suas armas como se fosse uma zona de guerra. E as faíscas e os flashes de todos os disparos pareciam iluminar a sala mal iluminada de vez em quando. Destruir. Eles não se atreveram a diminuir a velocidade, pois atiraram incontrolavelmente na única coisa que agora estava entre eles e a liberdade. E depois de atirar pelo que pareceu uma eternidade, eles congelaram de repente, olharam para as portas e quase caíram no choro. Droga! Como esqueceram que essas portas eram reforçadas e mais resistentes que as comuns. As portas e até as travas foram feitas para manter o inimigo do lado de fora. Eles nem causaram grandes danos às portas depois de todo aquele tiroteio. Em vez disso, só era possível encontrar arranhões ou marcas aqui e ali. O pavor cresceu em seus peitos enquanto todos tentavam o seu melhor para abrir as portas. Não importa o quão sólido e ousado alguém fosse, acabar em tal situação, preso em uma sala com uma coisa desconhecida que eles não sabiam como matar, inevitavelmente faria o terror florescer em seus corações com o passar do tempo. E sem dúvida, até mesmo os guardas que antes se sentiam corajosos ficaram profundamente abalados com o rumo dos acontecimentos. A respiração deles ficou rouca quando eles levantaram as pernas e chutaram ou bateram as portas com uma expressão enlouquecida nos olhos. Abra! Por que você não abre para mim? Tio Ban! As tensões estavam altas e suas veias já estavam saltando de desespero. Mas como eles poderiam saber que este era apenas o começo de uma noite divertida? Tio BRRRMMMMM. Os lustres começaram a tremer muito e os sofás começaram a flutuar e girar pela sala enquanto uma rajada de vento louca soprava, criando uma tempestade no corredor. O corpo de todos ficou dormente de choque, eles viram a cena diante deles. Muito forte. Os ventos fortes levantaram várias pessoas e as fizeram girar como se estivessem rolando no Titanic que estava afundando, com muitas batendo com força contra as paredes em agonia.
Tio Ban, Ban, Ban. Algumas pessoas já viram estrelas com todos os golpes em suas cabeças e corpos. O GGH. O barulho alto dos candelabros e as exclamações de outras pessoas em pânico rapidamente encobriram os gemidos de muitos. Mas justamente quando eles pensaram que acabariam para sempre sendo espancados e jogados a noite toda neste tornado, ventos de furacão, a forte rajada de vento parou de repente. E neste momento, tudo, incluindo todos flutuando, caiu no chão impiedosamente em um grande estrondo. Tio Ban. A sala estava agora uma bagunça. Mas o verdadeiro ponto central era que o coração de todos agora tinha um grau mais elevado de medo instalado neles. Lindo! Cheirava tão bem que a menina não pôde deixar de respirar fundo e gemer de êxtase. Ei, quer correr? Então pense novamente. Ponto. Todos, embora em estado de desordem, ainda estavam focados na menina. Os que estavam mais próximos moviam-se o mais rápido que podiam, tentando ficar o mais longe possível dela. O Eiji sentiu uma pressão na garganta ao olhar para aquela coisa que parecia sua filha. Ó céus! Ele queria vomitar e ter convulsões de medo e repulsa. Você, o que você quer de nós? O Eiji perguntou com um tom trêmulo. Ele lutou contra isso, na esperança de acalmar sua barriga nodosa. Mas o medo que vinha de dentro da sala parecia muito corajoso. Ele podia sentir o tremor insondável em sua espinha. E pela primeira vez, ele percebeu que sua voz também poderia subir um tom. Felizmente, por causa do elefante na sala, ninguém pareceu perceber sua estranheza e apenas olhou para ele com admiração. Todos ficaram abalados até os ossos, mas o Eiji foi corajoso o suficiente para falar com a coisa mesmo depois de tudo o que aconteceu. Na verdade, o Eiji ficou tão abalado quanto eles. E quando a coisa virou abruptamente o rosto para ele, ele sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Mas com todos olhando para ele com olhos tão esperançosos e expectantes, ele não ousou falhar e só conseguiu engolir a sensação de tremor e o vômito reprimido por algum outro momento. Quem fez dele o atual chefe da família? ... A coisa viu a expressão de luta de Wei Jia e riu. Para o que eu quero fazer, tenho certeza que você já tem um palpite em seu coração, o que farei com todos vocês depois de suas mortes. A coisa disse antes de sorrir de orelha a orelha, enquanto seus lábios se estendiam até a nuca. E no momento em que ela falou, ela nem deu tempo para eles se reajustarem antes de levantar calmamente as mãos e fechar os olhos calmamente. É claro que a preocupação de todos não eram as ações, mas o que viam diante deles. Os dentes da coisa começaram a crescer e se alongar em um padrão pontiagudo em forma de serra que formava uma linha em todo o seu rosto. E quando ela abriu os olhos novamente, eles tinham um tom profundo de roxo azulado. Mas talvez o mais chocante tenha sido que, durante esse período, a enorme imagem da lua parecia ter uma cor azulada mais profunda com reflexos arroxeados também. Mesmo que fossem burros e de raciocínio lento, agora perceberam que o que estavam enfrentando era definitivamente algo de outro mundo. Então, instantaneamente, eles apontaram sua descoberta para ele sem hesitação. No começo, evitaram atirar porque era igualzinho ao da senhorita. Sabe, sem os dentes, o rosto, o corpo ainda parecia o da senhorita, tirando o rosto. Então eles foram pacientes, tentando primeiro fugir para um lugar seguro e depois pensar sobre tudo. Mas agora que eles estavam realmente encurralados e apoiados, esqueça. Essa coisa está caindo. Instantaneamente, o tempo pareceu congelado quando todos começaram a levantar suas armas. E naquele momento, a menina observava tudo em câmera lenta, com um sorriso curvo no rosto. Bem, agora, parecia que finalmente era a hora da festa começar. Ela havia marcado seus favoritos nesta sala há muito tempo, então decidiu guardá-los para o final. Afinal, quanto mais suas almas temiam e sofriam como cães de caça, mais feliz era a refeição. Mas por causa daqueles malditos anjos, isso tinha que ser feito antes da hora celestial. Para que não descobrissem seus feitos.
No entanto, como ela gostava de guardar o melhor para o final, sem dúvida gostaria do que estava mais próximo da garotinha por último. Pensando assim, os olhos da coisa se curvaram para cima. Tio Swish, o que? A velha Gia e vários outros olharam em volta com horror cego enquanto tentavam suprimir os arrepios dentro deles. Ele desapareceu. Ele desapareceu. Instantaneamente, seus couros cabeludos formigaram. Onde estava? Onde estava? O quarto vagamente escuro, os sons estranhos de tambores nas paredes e o medo iminente do desconhecido espreitando no escuro eram suficientes para fazer alguém ter um ataque cardíaco e falar menos sobre perder o juízo em um momento como este. Principalmente as crianças que agarravam os adultos com as mãos frias e úmidas. Já fazia muito tempo que eles, os netos de Gia, não choravam. Hoje, eles pareciam ser capazes de derramar baldes, e alguns até liberavam dragões de xixi também. Mas eles não ousaram gritar alto por medo de que o que quer que estivesse na escuridão os pegasse. Eles queriam ir para casa. Eles nunca ficaram tão traumatizados e assustados em toda a sua vida. E justamente quando todos estavam enlouquecendo, eles ouviram um grito alto vindo de cima. Tio A! Todos olharam para cima, e Butler Feng também acendeu uma tocha ali. Estava no teto. Estava no teto. Sim, eles encontraram. Mas aconteceu que a imagem que viram foi suficiente para levá-los a uma parada cardíaca. Eles observaram a coisa ficar de cabeça para baixo no teto e, com uma única mordida, arrancou a cabeça inteira de um guarda depois que sua boca se expandiu 10 vezes o tamanho normal. O sangue manchou sua boca, deixando a imagem mais horrível para eles. Tio Crunch, trituração, trituração. Em apenas mais 3 mordidas, o humano inteiro foi engolido. Tio Plug, ela arrotava as roupas da pessoa e todos os outros itens indigestos. Esta noite, ela poderia comer carne e alma. Todos a observaram triturar os ossos, sem sequer se atreverem a respirar, falar ou chamar a atenção para eles. A quantidade de medo em seus corpos fez seus olhos eclipsarem e rolarem para a parte de trás de suas cabeças. Mas mal sabiam eles que isso era apenas o começo. Esta noite, o banho de sangue começou. Corra, corra, abra as portas novamente. Não, não, salve-me. Ele pegou minha perna. Atire, atire, desperdice as balas. Droga, onde está um míssil quando você precisa de um? Socorro. Socorro, salve-me, tio Bang Bang, Bang Bang, Bang, fim do capítulo. Capítulo 63 Heróis para o resgate. Para onde foi? Olha, ali, atire, atire, tio Bang, 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 tio. Os sons altos de balas disparadas em todas as direções enquanto a coisa agora curvada de repente pulava pela sala, pegando sua refeição à vontade. O clima noturno estava realmente quente. Mas no momento, eles apenas sentiam a frieza dos ventos misteriosos que massageavam seus corpos, esticando suas garras profundamente nas fibras de seus ossos. Tio Plop, os itens viscosos dos mortos eram continuamente cuspidos da boca da coisa. E em um segundo depois de cuspir, ele desapareceria e apareceria em outro local com mais uma vítima em suas mãos. Assim, a festa tornou-se algo pela qual morrer. E as pobres galinhas começaram a correr e se encontrar, apoiando-se umas nas outras em círculos com as armas apontadas em completo pânico. Onde estava? Onde estava? Frente. Voltar. Acima. Abaixo. Lateralmente. Meu Deus! Onde diabos estava a coisa? Tio Bang, 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 Bang. Eles só puderam ver flashes e imagens posteriores quando finalmente conseguiram localizá-lo. E eles não sabiam se eram só eles, mas quanto mais comia, mais feio e horrível parecia. Suas órbitas oculares, suas narinas que agora pareciam modificadas. Todo o seu corpo, e o fato de até o cabelo ter começado a mudar, fez com que vários suspiros de pânico saíssem de suas bocas curvas e abertas. Mas enquanto a coisa comia, Dorian e sua gangue finalmente entraram na propriedade. Ponto. Tio VRRRRMMMMM. Babu, Babu,
Butler, Cheng e Zulin foram jogados para cima e para baixo em seus assentos, mesmo com os cintos de segurança colocados. Você pode pegar leve com eles. Howlin, que dirigia, estava em estado de Mad Max. Ele apertou o volante com paixão, evitando todos os obstáculos em seu caminho. Tio Bang, 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 bang. O sistema de defesa automático dentro da bem equipada propriedade militar de Gia era um dos mais ferozes do país. Nenhuma outra propriedade na cidade tinha tal mecanismo concebido. Isto só serviu para mostrar o quão grande era a família Goa. Quando eles alcançaram uma certa distância e cruzaram um laser, avisos foram emitidos, dizendo-lhes para pararem e esperarem que os guardas chegassem até eles. Mas é claro que, neste estado de emergência, eles continuaram. E depois de várias distâncias, mais 2 avisos dispararam novamente. De qualquer forma, os mecanismos normalmente eram colocados depois que a família Gia fechava as portas. Isso mesmo, numa família como a deles, seguir horários, assim como nos militares, era imprescindível. Eles comiam em horários específicos e também faziam outras atividades em horários determinados. É claro que os horários em que seus horários eram livres eram normalmente usados para seus horários privados. E em tal casa, às 21 horas, os portões seriam fechados e a defesa ativada. Claro, se alguém chegar depois disso, siga o protocolo após o primeiro aviso e fique esperando que os guardas vejam um diante das câmeras. De lá, eles também iriam em direção a um deles e os revistariam, assim como seus veículos, antes que qualquer convidado ou pessoa ousasse passar pelo primeiro trecho. Com o tamanho desta propriedade, havia setores e vários postos de controle que era preciso alcançar antes de chegar ao centro de tudo. Mas é claro que, como Dorian e sua turma eram convidados indesejados, eles passaram por todos os lucros e agora acionaram os procedimentos automáticos de segurança. E você não saberia disso? Mais de 200 metralhadoras automáticas surgiram dos gramados. Neste ponto, nem é preciso dizer que suas capacidades de detecção e outros recursos os tornavam máquinas de matar perfeitas neste momento. E se esta primeira falha à prova de falhas não funcionar, não se preocupe. A residência Gia tinha outras. Ponto. Tio Bang, 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 bang tio. As balas especiais foram feitas para penetrar 20% da janela padrão à prova de balas com um único tiro. Então imagine ter centenas deles atirando no veículo. Parecia um pesadelo para muitos serem apanhados por uma onda dessas balas monstruosas. Mas como Dorian já havia inserido seu QI no veículo, o veículo ainda estava sem nenhum arranhão. E os detectores Gia, que também deveriam analisar os danos causados, perceberam e imediatamente sinalizaram para que outro procedimento fosse iniciado. Ok, você se acha tão durão? Então e isso? As armas da máquina nunca pararam de disparar. Mas, no processo, 2 outros recursos surgiram novamente e estavam prontos para ação. Vendo tudo isso, Howlin teve vontade de chorar. A família Gia com certeza era implacável. Mas, felizmente, ele próprio era um ótimo motorista. Com isso, Howlin se preparou para flutuar como se estivesse em um filme. Mas quem poderia culpá-lo? Em um piscar de olhos, o caminho foi subitamente coberto de espinhos e lâminas estrategicamente. Mas isso não foi tudo. Grandes buracos também começaram a se abrir no chão como alçapões, o que só fez os olhos de todos se arregalarem em alarme. Por quê? Porque os alçapões abriam sempre que o veículo estava extremamente próximo dele. E se alguém não tomasse cuidado, o veículo deles iria bater assim mesmo. E nas laterais, Howlin viu vários braços mecânicos surgirem, segurando algo nas mãos. Essas eram granadas de mão. O rosto de todos ficou sombrio. Tio Boom! Uma pequena nuvem amarelada em forma de cogumelo se acendeu e o coração de Howlin caiu na barriga depois de se esquivar do ataque. Sim, ele girou o veículo para o lado, errando a granada por centímetros. A granada então voou uma distância à frente e explodiu no gramado nas laterais. Howlin ficou aliviado.
Mas o que ele não sabia era que o braço também podia calcular e estimar os momentos do inimigo. Era como jogar xadrez com o computador. Ele calcularia com base nos movimentos feitos e faria ajustes para contra-atacar e vencer. Então não se engane, este foi apenas o começo. Mas, felizmente para a turma, eles tinham Dorian com eles. Dorian, que não tinha sequer mexido um músculo desde que toda aquela farsa começou, apenas olhou para fora, olhando profundamente para a grande lua. Esta noite, ele teve que dar tudo de si. Fim do capítulo. Capítulo 64. Um avistamento bizarro. Tio Bang, 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 tio, tio Boom, estrondo, estrondo, Boom, tio, tio VRRRMMMMMM. A saga continuou até que finalmente a gangue conseguiu passar pela última defesa. E só depois de entrar no setor mais interno da propriedade é que eles congelaram em estado de choque. Isso, grão-mestre, o que está acontecendo? Tio Au-Au, o coração de todos deu um pulo depois de ouvir o grito distante dos lobos sabe-se lá onde. Mas não fazia sentido, a propriedade Gia ficava longe da famosa montanha Ufio ou de outras regiões florestais. Então, como era possível que eles pudessem ouvir isso? Dorian olhou um pouco para a lua ampliada antes de desviar sua atenção novamente. Com certeza, esta noite estava cheia de poder. E mesmo que as pessoas comuns não pudessem ver, quando Dorian olhou para a lua, ele viu algo completamente diferente do que elas viram. Butler Cheng olhou profundamente para a cena. Todo o lugar estava muito quieto e silencioso, sem sequer um único som de uma coruja ou mesmo de uma abelha zumbindo. Mas essa não era a verdadeira razão pela qual os cabelos da nuca estavam arrepiados. Zulin também viu o set e ficou gravemente perturbado. Como ele poderia não estar? Inúmeros corpos estavam espalhados em posições estranhas. E depois de reprimir e colocar vigilantemente as mãos no pulso do pescoço, ele não pôde deixar de soltar um profundo suspiro de alívio. Bom, eles ainda estavam vivos e respirando. Mas o estranho é que todos caíram num sono profundo de uma só vez. A cena que estavam testemunhando era muito difícil de descrever. Inúmeros corpos estavam espalhados por todos os caminhos e regiões, fazendo com que todos ficassem em alerta máximo. Quem sabia se alguém ou algo iria atacá-los furtivamente e colocá-los para dormir assim como essas pessoas? Instantaneamente, todos tiraram um talismã em uma mão e uma arma na outra. Seja humano ou criatura, era melhor que estivessem preparados. Ponto. Como sempre, o excessivamente animado Howlin começou a se mover como se fosse Indiana Jones ou algo assim. Ele passou por cima de vários guardas, procurando lugares para colocar as pernas sem quebrar os corpos. Isso mesmo, ele não queria quebrar os rostos desses guardas Gia. Quem sabia se eles iriam se levantar e mordê-lo como zumbis? Ele já assistiu muitos filmes para saber que em situações como essa, não tente cutucar o leão e evite pisar nas pessoas. Mesmo que elas pareçam mortas, adormecidas ou até paralisadas. A imaginação de Howlin era grande demais. Mas ele não estava errado em tomar precauções. Toda a cena parecia a encenação da Bela Adormecida. Exceto que o foco estava mais nas pessoas do reino que foram adormecidas enquanto esperavam a princesa finalmente acordar. Havia alguns dormindo encostados nas paredes, e também havia alguns dormindo a bordo e em posições. Como alguém pode dormir agachado? Howlin não sabia há quanto tempo aquela pessoa havia sido colocada para dormir daquele jeito. Mas ele tinha certeza de que quando a pessoa acordasse novamente, seus joelhos teriam sido mortos por ela. Suspiro. Que trágico. E tão jovem também. Ponto. Mais rápido. Certo. O resto respondeu antes de acelerar o passo, saltando sobre as muitas belezas adormecidas espalhadas por aí. Eles finalmente subiram as grandes escadas de pedra na frente e passaram pelas portas abertas vigilantemente. E no momento em que entraram, foram imediatamente bombardeados por uma espécie de frio que os fez tremer incontrolavelmente. Quanto mais avançavam, mais frio ficava. Não,
O frio desta vez foi mais forte e penetrante do que ele sentiu durante as outras batalhas. Butler Cheng olhou para os corredores sinuosos e ficou um pouco abalado. Havia algo grande aqui, Tio Boom. Dorian começou a atirar talismãs em qualquer porta fechada, forçando a passagem sem piedade. Butler Cheng não sabia como Dorian conhecia o caminho ou mesmo sabia que eles deveriam parar no prédio que pararam. Mas o fato de o ar frio ficar cada vez mais sufocante mostrava que eles realmente haviam chegado ao caminho certo. E quando todos ainda estavam imersos em seus pensamentos, Dorian semicerrou os olhos para a frente como se tivesse uma visão a laser. Tarefas, Howlin. Reúna os sobreviventes e proteja-os se necessário. Zulin. Configure a formação de acordo com as instruções. Zulin assentiu diligentemente enquanto batia no bolso da camisa que continha tudo o que precisava. Sim, grão-mestre. Farei o meu melhor. Dorian cantarolou antes de focar sua atenção em Butler Cheng. Proteja-o enquanto ele prepara tudo. Sim, grande mestre. Mas e você? Temo que desta vez possamos estar enfrentando algo mais desastroso do que antes. Doran olhou brevemente para Butler Cheng e ficou mais uma vez impressionado com ele. Boas habilidades de observação e mente calma mesmo em momentos perigosos. Butler Cheng olhou para Dorian um pouco preocupado. Ele deveria se voluntariar para ajudá-lo. Afinal, seu instinto lhe dizia que o assunto de hoje não seria tranquilo. Então, como ele poderia não estar preocupado? Claro, Dorian entendeu suas preocupações e não pôde deixar de sorrir perigosamente. Assistência. Ele tinha que dar tudo de si hoje. Mas, quando ele insinuou que dar tudo de si significava ficar sobrecarregado, na sua opinião, era um pouco mais problemático. A gangue de Dorian continuou avançando pelos corredores do labirinto, passando por diversas voltas e reviravoltas em cada ponto. E dentro da sala onde acontecia a festa, a menina de repente parou de mastigar os ossos, antes de revelar um sorriso assustador. Que interessante! Então o mundo não era tão sem noção, afinal. O fato de eles caminharem em meio ao encantamento do sono mostrava que eles tinham algum nível de habilidade. Pena que o cheiro deles era muito fraco. A cabeça da menina de repente se alongou como uma girafa, torcendo-se e dando nós de alegria. Mais comida para ela. E bem na hora, as portas se abriram de repente. Tio Boom, a gangue estava aqui. Fim do capítulo. Capítulo 65. Um aspirante a exorcista. Tio Boom. Dorian e sua gangue invadiram a sala, atordoando completamente os sobreviventes assustados que sentiram isso a apenas um suspiro de distância. Quem foi esse? Alguns dos guardas não sabiam. Mas os membros da família Jia, que às vezes davam festas e convidavam todas as grandes famílias e clãs, reconheceram instantaneamente Dorian, incrédulos. Eles devem estar sonhando ou algo assim, ou então como é que essa pessoa se parecia muito com aquele menino Tian. Claro, Dorian chamou a atenção de todos. Mas desculpe, ele não era a estrela do show agora. Não, todos estavam mais focados nas portas abertas atrás dele. Instantaneamente, seus olhos brilharam de determinação quando eles chegaram às portas com olhos chocados. Estava aberto. Estava aberto. Depressa. Depressa. Todos, fujam agora. Fugir. 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 Fuja. Essas eram as únicas palavras que passavam por suas cabeças quando chegavam às portas. E num piscar de olhos, muitos tropeçaram, levantaram-se, caíram, levantaram-se e moveram-se repetidamente assim enquanto caminhavam para a salvação. No momento, eles nem pensavam ou queriam entender como Dorian conseguiu abrir as portas. Por favor, suas mentes estavam focadas em ficar o mais longe possível desse monstro assustador, certo? Mas sem o conhecimento deles, no momento, o lugar mais seguro para eles seria aqui. Ulan, que estava se escondendo atrás de vários guardas como uma covarde, finalmente se arrastou com um medo agonizante enquanto forçava suas pernas a se moverem o mais rápido que podiam. É claro que no caminho ela não se importava de empurrar ou fazer tropeçar em qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Mova-se!
Saia do meu caminho. Você não conhece o famoso ditado que diz que as mulheres e as crianças primeiro. Afaste-se, afaste-se. Limpe o juramento para mim agora. Sua voz ansiosa subiu várias notas enquanto ela gritava suas ordens para os homens que estavam em seu caminho. Esqueça as identidades. Quem diabo se importaria com a identidade de alguém em um momento como este? Ulan sentiu que mesmo que alguém lhe oferecesse 1 bilhão de vins depois do assunto de hoje, ela nunca pensaria em trabalhar aqui novamente. Otimista. Que quantia de dinheiro pode valer a vida dela? Ela tinha visto aquela coisa comer pessoas a olho nu. Então ela não ousou mais brincar com esses membros da família Gia. Agora, ela não pôde deixar de dar um tapa na cara de si mesma quando pensou em como secretamente fez seu principal concorrente ter dor de estômago durante a entrevista para o cargo de babá. Quem diria que suas ações salvaram aquela pessoa do fiasco desta noite? Ulan estava à beira do desespero quando pensou em como passou o tempo com aquela coisa durante os últimos dias. Oh Deus! E se ele quisesse um lanche e decidisse comê-la? Arrepio! Arrepio, arrepio, arrepio. Agora, a decisão de Ulan estava firmemente decidida. Ela rapidamente matou seu sonho de se casar com alguém da rica família Gia e decidiu ficar o mais longe possível deles. Não, neste ponto, até mesmo as outras famílias ricas podem ter tais inimigos. E para ela, o todo não parecia mais seguro. Então, quando ela saísse, é melhor você acreditar que ela estaria no próximo trem de volta para a próxima cidade. Sim, sim, ela iria embora, mas, por enquanto, a tarefa mais importante era fugir do local. Assim, ela cerrou os dentes, arregaçou as mangas e ficou ainda mais preparada para lutar no meio da multidão de homens bem treinados. Por bem ou por mal, ela teve que sair. Muito rapidamente, ela tirou seu longo grampo de cabelo e um lampejo de crueldade passou brevemente por seus olhos. Não seria crime se ela matasse alguém agora, certo? Sim, o próprio time Bo realmente saberia. A coisa já havia matado metade deles aqui. Então, o que importa se ela matar alguns? Ela deveria ficar esperando que essas pessoas passassem por ela primeiro. E se a coisa a pegasse no final? Ulan engoliu sua saliva enquanto segurava o grampo trêmulo com mãos perturbadoras. Um momento de hesitação a fez parar. Claro, quando ela pensou em como eles a trataram antes, ela rapidamente recuperou seu espírito assassino. Se ela matasse alguns, ela não se sentiria culpada. Afinal, suas ações foram muito justificadas. Ei, quem pediu para eles maltratá-la antes? Merece. Mas quando ela estava prestes a tirar o grampo e começar a esfaquear as pessoas, ela imediatamente avistou alguém que fez seu corpo congelar. Piscar, piscar, senhor mestre de adivinhação, ponto. Dorian avançou no meio da multidão correndo em sua direção e só tinha os olhos focados na garotinha à frente. Da mesma forma, a menina já havia parado de matar há muito tempo quando Dorian entrou e teve sua longa cabeça de girafa torcida para o lado, como se tentasse observar e examinar Dorian também. Bem, ela estava olhando para ele como se estivesse olhando para o jantar. E o mais importante, ela também parecia extremamente curiosa sobre Dorian. Este mundo não deveria ter alguém como Dorian. Todos os seres paranormais ou coisas do submundo sabiam disso. Era o conhecimento básico 101 que existia desde o início deste mundo. Desde os tempos antigos, sempre foi assim. Então, de repente, encontraram foi um assunto extremamente chocante. Mas mesmo assim, ninguém acreditaria que qualquer exorcista aqui pudesse ser poderoso. Por quê? Porque precisariam da orientação do céu se quisessem compreender a real essência da profissão e se fortalecer. Os seres do submundo não eram tolos. Durante séculos eles monitoraram os céus e sua influência neste mundo. Em suma, uma vez feito o juramento, o líder do submundo tinha uma maneira arriscada e tabu de sentir o perigo iminente. Assim, eles só poderiam arriscar em um mundo, para não serem descobertos pelos anjos. De qualquer forma, eles estavam monitorando as coisas e descobriram que nenhum juramento havia sido feito.
Portanto, era impossível para este mundo inventar um exorcista poderoso, mesmo que existisse um. Acontece que eles não sabiam que com o espaço privado e as funções do sistema, por algum motivo, as coisas iriam tomar um rumo diferente no final. E foi por isso que os céus enviaram o sistema para ajudar na realização do trabalho. Claro, a garotinha não tinha ideia disso e só conseguia olhar com desdém para o aspirante a exorcista. Sem dúvida, ela sentia como se fosse uma galinha fraca. Fim do capítulo. Capítulo 66 Hora de morrer. Enquanto Dorian ainda caminhava em direção ao inimigo, o caos mais uma vez reinou supremo quando todos ficaram cara a cara com uma dura realidade que os derrubou. Isso, tio BRRMMMMM. As peças quebradas da porta flutuaram do chão e instantaneamente se encaixaram nas partes faltantes das portas, como se fossem peças de um quebra-cabeça. O que? Os olhos de todos se arregalaram, quase saltando das órbitas com a visão diante deles. Como? Quem? Quando? O que? Tapa. Algumas pessoas deram um tapa na cara, incrédulas, enquanto outras apenas sentiram a porta da oportunidade se fechando sobre elas. Não, está se formando. A porta está se reconstruindo. Então, quando terminar, como sairemos daqui? Estrondo. Como um míssil, as palavras pesadas funcionaram. E aqueles que se maravilharam com a visão mágica foram rapidamente acordados apenas com pavor em seus rostos. Magia, Ismagic. Quem se importa? Eles tinham que sair daqui primeiro, ok. Um deles, que estava mais próximo das portas, agarrou-se rapidamente a uma grande porta quebrada no chão e agora lutava contra a força invisível que tentava levantá-la. Você me solta, eu disse para largar, caramba. A cena foi ao mesmo tempo engraçada e lamentável, pois o pobre agarrou-se com força e lágrimas inexistentes nos olhos. Que diabos? Eles só queriam sair da sala. Então isso era pedir demais. O cara aguentou por não mais que 2 segundos antes que a força estranha o sacudisse e fizesse seu trabalho. A porta já havia sido reconstruída e muitos caíram instantaneamente de joelhos, consternados. Não. O coração de todos entrou em estado de choque, falta de vontade e dor. Era como ver comida ser trazida para você quando alguém estava morrendo de fome e depois dizer que não poderia dar nenhuma mordida na comida. Não. Isso foi até leve. Era como se alguém tivesse levado a comida embora e até encontrado um método para retrair o cheiro da comida também. Foi melhor que eles não vissem quando a porta quebrou. Você sabe quanta esperança eles acumularam nesses poucos momentos. Eles caíram no chão como marionetes quando sentiram o fogo da esperança se extinguir dentro deles. Mas justamente quando a última vela acesa dentro deles estava prestes a se apagar, as palavras de Howlin os fizeram sentir-se no topo do mundo novamente. Todos, reúnam-se, sigam minhas instruções e vocês estarão seguros. Ponto. O Eiji olhou para Howlin com curiosidade enquanto tentava confirmar o chuveiro em sua voz. Quem é você? E como você soube desse assunto? Howlin empurrou os óculos para trás com calma antes de se virar para encarar todos como se fosse algum tipo de professor. Sua confiança e a forma como agiu, como se não tivesse medo da cena, fizeram com que todos sentissem que aquilo era apenas um passeio no parque para ele e para aqueles com quem veio. É claro que Howlin também estava internamente assustado. Mas depois do evento desta manhã na residência de GHO, além de visitar a sala secreta para treinamento, montar a barraca e até mesmo a viagem do Fielder para entrar nessa galha em particular na residência de Gia, tudo fez com que Howlin tivesse um controle melhor sobre seu medo. Por exemplo, ele descobriu que não estava tão assustado quanto quando viu um monstro pela primeira vez na residência de GHO. Então, comparado a esses novatos, por favor. Ele queria acreditar que tinha visto e crescido um pouco mais, certo? Todos os Gia e os guardas olharam para Howlin com cautela antes de repente ouvirem um grito entre eles. Eu conheço você. Você está com aquele cara que me avisou sobre esta noite. Instantaneamente, os olhos de todos se moveram entre Ulan e Howlin, como se tentassem obter informações privilegiadas.
Ulan olhou profundamente para Howlin e conectou apenas alguns pensamentos em seu cérebro. Anteriormente, ela pensava que essas pessoas ao lado daquele mestre de adivinhação estavam lá apenas para assistir. Mas ver isso aqui com Dorian a fez entender que eles eram seus homens. Ela cerrou os dentes e olhou para eles com ódio. Esses bastardos sabiam o que iria acontecer esta noite, então por que não contaram a ela? Se ela soubesse, teria fugido antes que os Gias a pegassem. Sim. Quem diabo se importa se todos da família Gia morreram? Ela os teria deixado e fugido, indo sozinha para um lugar seguro. Mas não tio. Esses bastardos apenas mencionaram vagamente o assunto, fazendo com que ela sofresse tal perda hoje. Odiar. Ela os odiava, mas não ousava demonstrar muito. Afinal, eles podem ser os únicos a tirá-la dessa bagunça no final. Então ela só podia esperar que esse problema fosse resolvido antes de explodir e extorquir dinheiro. Isso mesmo, ela iria ameaçar e processá-los. De quem foi a culpa por ela estar aqui? Ulan colocou toda a sua culpa neles sem pensar duas vezes. Foi tudo culpa deles. Ponto. Bem, enquanto o cérebro morto Ulan continuava a tramar e planejar, a gangue de Dorian continuou a cumprir suas tarefas. Mas quanto aos próprios chefões, eles estavam agora em seu próprio mundinho. Tio Swish. Num piscar de olhos, ela apareceu muito perto de Dorian, flutuando no ar e emitindo uma aura muito intimidante. Ela esticou o pescoço da girafa em direção a ele, deixando-o perto da orelha esquerda. E você? Quem você deveria ser? Dorian preguiçosamente levantou a cabeça para o lado com um leve sorriso no rosto. Você parece inteligente. Então você já descobriu, certo? A menina olhou para Dorian, sorriu e finalmente retraiu o pescoço de brincadeira. Sim. Sim, eu tenho. Ambos os lados se entreolharam com olhares fixos, como se fossem os únicos na sala. Você olha para mim, eu olho para você. De repente, a menina soltou uma risada horrível que parecia cabras sendo estranguladas. Exorcista, você realmente me impressionou. Não consigo sentir uma única onda de medo, desconforto ou mesmo repulsa vindo de você. Então me diga, é porque você finalmente percebeu os fatos concretos. Você está agora disposto a morrer em paz. Morrer? Dorian riu. Chega de conversa. Lute ou fique quieto. Você está entediando meus ouvidos. Desgraçado. Tio Boom. A luta começou. Fim do capítulo. Capítulo 67. Ser um herói foi difícil. Num piscar de olhos, a menina desapareceu, apenas aparecendo diante de Dorian de forma assassina. Ver que Dorian nem sequer reagiu ao seu movimento repentino só a fez se sentir cada vez mais confiante de que ele devia ser um desperdício de exorcismo. Rapaz, culpe-se por não saber o tamanho do mundo. Você está destinado a se tornar minha refeição. Com isso, ela levantou as mãos alongadas antes de enviar rapidamente um golpe poderoso em direção a Dorian. E quando o ataque estava a apenas alguns centímetros de seu alvo, Dorian também desapareceu de repente. Ei, dois podem jogar este jogo. Tio Swish. O ar assobiou duramente apenas pela ferocidade do ataque. E antes que a menina pudesse questionar o que diabos estava acontecendo, Dorian, que agora estava apoiado em suas mãos alongadas, sorriu cruelmente. Tio Ban. O corpo da coisa voou para trás, rolando um pouco antes de finalmente derrubar uma parede com força. O que? A coisa olhou para Dorian incrédula. Como ele poderia ser tão poderoso? Seu rosto sombrio ficou ainda mais assustador enquanto olhava para Dorian como se quisesse matá-lo com um laser. Mas logo depois, a coisa de repente revelou um sorriso confiante enquanto olhava profundamente para Dorian. Da força de ataque, poderia conferir que Dorian e ele próprio deveriam ter a mesma força. Ou seja, se ele jogasse bem as cartas, deveria ser capaz de cuidar desse exorcista sem sofrer muitos danos. Sim, pode-se ver que se houvesse um monstro mais forte do que ele, este exorcista definitivamente morreria esta noite. TSK. Se o seu amigo mais velho o tivesse acompanhado, então este exorcista seria um pequeno inseto nos dias de hoje.
Isso mesmo, ela e seu outro amigo planejavam há muito tempo esta noite. Pena que seu amigo não pudesse sair hoje à noite após a convocação do submundo. Assim, fazendo-o sair para festejar sozinho. Bem, mesmo sem a ajuda do amigo, agora que entendia o assunto desse exorcista, parecia que a vitória estava muito próxima. Ponto. Olhando para as coisas com mais clareza, a coisa sentiu que a única razão pela qual foi atacado antes foi porque havia subestimado a força do seu oponente. Mas não mais. Agora, será a menos que esteja com força total, incorporando a magnífica lua de hoje. E ao mesmo tempo, por que não convocar alguns de seus asseclas para cuidar dos outros? A menina estava falando sobre Butler Sheng, Zulin e Haolin. No momento, não conseguia sentir nenhum poder vindo deles, então talvez eles nem fossem exorcistas. Mas como julgou mal o assunto de Dorian, não quis correr o risco, para não cometer o erro de usar mal essas pessoas e fracassar no final. E foi por isso que decidiu convocar os seus asseclas para fazer o trabalho. Mas não importava como seus asseclas agissem, eles não deveriam comer ou provar sua comida, ou então não se importaria de cortar esses demônios famintos em pedaços. Pensando assim, a garotinha de repente riu histericamente enquanto todo o seu corpo começava a quebrar e se expandir em uma figura curvada e horrível. E ao mesmo tempo, por toda a cena, várias nuvens avermelhadas de fumaça começaram a aparecer, e os lacaios finalmente se revelaram para todos. As coisas estavam prestes a esquentar. Ponto. A garotinha. Não. A figura curvada, agora com 3 metros de altura, calmamente sentiu o cheiro da energia da essência da lua e sentiu todo o seu corpo fervendo de alegria. Exorcista, agora você sentirá toda a minha ira. Dorian olhou para a coisa com calma, tirou um papel talismã e criou um sabre gigante 5 vezes seu tamanho enquanto olhava para a coisa preguiçosamente. Você precisa de enxaguante bucal. Seu hálito fede. Você. Droga, seu exorcista. Tio Boom. Ambos os lados estavam agora preparados para dar tudo de si. Mas enquanto os líderes-chefes veganam seus trabalhos, o público e a gangue de Dorian também tinham coisas preparadas para eles. Haolin olhou para os terríveis lacaios apodrecidos ao redor e também sentiu a pressão aumentar dentro dele. Ele não sabia o que eram até que as palavras de Dorian ecoaram em sua mente: demônios mórbidos. Eles têm 3 corações e podem se regenerar rapidamente. Mate os corações, mate todos eles. Uma vez que um coração está deprimido, o processo de regeneração também fica mais lento. Demônios mórbidos. Os músculos de Haolin enrijeceram enquanto olhava para os rostos podres das horríveis simulações. Suas mãos tremiam com a sensação de 1000 aranhas rastejando em suas costas. E no momento em que ele olhasse para esses demônios, uma onda de ácido se formaria em sua barriga também. Ele estava se esforçando tanto para não vomitar. Feio demais. Todo o corpo de Haolin sentiu repulsa. Mas quem poderia culpar o lar? Anteriormente, durante o incidente de GHO Sota, era Dorian quem lutava. E mesmo assim, ele se sentiu como se o demônio híbrido fantasma da água que ele viu fosse muito mais bonito do que qualquer um desses asseclas. Na verdade, quanto mais forte era o demônio, mais feio ele parecia. Mas havia também outro ponto importante a ser observado. Quanto mais fortes eles eram, mais controle tinham sobre seu próprio ser. Eles poderiam escolher mostrar toda a sua feiura ou escondê-la à vontade. Em suma, esses lacaios aqui eram muito alimentadores do fundo do poço e não nasceram voluntariamente atrás. Em termos de idade demoníaca, alguém poderia considerar 50 anos como sendo velho. Mas para os demônios que vivem há séculos e milênios, era uma idade muito jovem. Dentro do submundo, havia mais de 800 tipos diferentes de criaturas, desde ghouls, goblins, gordons, espíritos malignos, yokai e muitos mais. E tudo começou no nível mais baixo após o nascimento, subindo até o topo. Metade dos demônios nascidos morreram depois de serem comidos por seus outros companheiros bebês também. Ei,
Desde o momento em que nasceram, tiveram que lutar pelos seus direitos de sobrevivência. Junte-se a uma fração, faça algo ou domine o inimigo com força bruta. Seja o que for que eles fizeram, eles não se importaram. Eles viviam do medo, da destruição e amavam o engano, e assim por diante. Para eles, este era o verdadeiro significado da própria vida. Nessas épocas, quem não queria ser uma potência superior ou líder no submundo? Na verdade, muitos gostariam de se tornar governantes, mas o governante atual era muito forte. Ao contrário dos céus, onde o Criador estava no comando, já que ele, por sua vez, criou os anjos, o submundo não era o mesmo. Até agora, houve muitos governantes governando ao longo dos milênios. E não é que eles tenham abdicado nem nada, mas sim que seus concorrentes os mataram. E se um demônio matar outro demônio, eles renascerão do zero novamente e terão que progredir da mesma forma que fizeram antes. É claro que se um exorcista matasse um demônio, toda a existência do demônio não existiria mais. Significando que nunca mais seria um demônio. Mas o engraçado é que ele terá a chance de renascer como um objeto por 200 vidas. E como objeto, não teria cérebro ou pensamentos, nem saberia que costumava ser um demônio. Pedras foram transformadas em pedregulhos, enquanto outras foram transformadas em grãos de areia. E depois de 200 vidas como objeto, ele teria a chance de renascer em incontáveis milhões e bilhões de mundos como um animal por mais 100 vidas. É claro que a forma como ele agia como animal também poderia ser um fator decisivo para o seu futuro. Em suma, foi um longo processo antes que pudesse renascer como humano. Se ainda fosse terrível demais, passaria por mais processos antes de se tornar humano. Limpar uma entidade do submundo e torná-la normal era um processo rigoroso, uma vez morto por um exorcista, anjo ou qualquer ser celestial. Ponto. Demônios mórbidos. Partes de seus rostos pareciam faltar, como se alguém tivesse arrancado pedaços deles. Seus rostos estavam podres com todos os tipos de insetos caindo deles. E o pior de tudo, até seus pedaços de carne começaram a cair também. UGH. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura, alguns de cor vermelha e outros de cor verde. Eles também tinham longas caudas diabólicas com pontas afiadas. Howlin olhou para eles e lembrou-se do que Dorian havia mencionado. Aparentemente, esses demônios eram muito jovens, 50 a 80, para desenvolver quaisquer ataques verdadeiros. Então eles só tinham força, dentes afiados, agilidade e caudas pontiagudas. Eu irei. Se isso fosse o que eles tinham quando eram jovens, eles poderiam desenvolver algo como cuspe de ácido ou bolas de fogo quando crescessem. Howlin olhou para os diabinhos correndo em sua direção como loucos com um olhar ansioso antes de gritar rapidamente para Zulin e Butler Sheng a uma pequena distância, que também estavam ocupados cuidando de seus próprios assuntos. Gente, acho que temos problemas em nossas mãos. Não, merda, Einstein. Zulin gritou ansiosamente, a formação estará completa em breve. Mais 3 minutos no máximo. 3. Mais. Minutos. Tio Gole. Howlin olhou para as inúmeras ondas de monstros correndo em sua direção e sentiu o peso de sua missão sobre seus ombros. Ele tinha que proteger a todos, sozinho. Como esperado, ser um herói foi difícil. Fim do capítulo. Capítulo 68 Demônios Mórbidos. A tensão era alta, e Howlin, que viu os lacaios aparecerem do nada em meio à fumaça, foi colocado em modo de batalha na virada dos acontecimentos. *****. A formação que deveria manter todos seguros ainda não estava concluída. Zulin disse que precisava de mais 3 minutos, o que lhe pareceu uma eternidade. E durante esse tempo, Butler Sheng estaria ocupado protegendo Zulin. Enquanto ele teria que proteger todos os outros até que a formação fosse concluída. Afinal, e se essas coisas tentassem comer alguém? Howlin olhou para a cena em câmera lenta enquanto as criaturas vis avançavam em sua direção com todas as suas forças. Felizmente, eles ainda eram demônios, bebês. E,
por sua vez, a velocidade deles era semelhante, se não um pouco mais lenta, do que a de um adulto normal e saudável. Mas não se engane, eles eram um grupo astuto e sorrateiro. Então subestimá-los seria terrível. Howlin empurrou rapidamente os óculos, tirou um chiclete do bolso e se preparou para o fiasco. Bem, o salão era muito grande, então a distância era realmente um pouco grande. Era um hábito de Howlin mascar chiclete quando estava nervoso. Sempre parecia distraí-lo de qualquer ansiedade que brotasse dentro dele. E, como nos velhos tempos, ele colocou seu fiel chiclete com sabor de banana e enfiou a mão nos bolsos para pegar suas armas. Agora, assumindo sua pose de herói dominador, Howlin estava pronto para atacar qualquer um desses bastardos que aparecessem em seu caminho. 3 corações. 3 corações. Ele teve que matar todos os 3 corações. Ponto. Quanto aos demônios mórbidos, eles sorriam cruelmente enquanto corriam, pulavam e corriam como pequenos demônios da Tasmânia. Instantaneamente, os pequenos animais começaram a espumar pela boca enquanto emitiam sons emocionantes, como um leopardo mastigando brutalmente sua presa. Tio GRAWP 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 tio. Sua saliva podre, misturada com criaturas rastejantes, começou a escorrer pelos lados de suas bocas. E quanto mais se aproximavam, mais perdiam o raciocínio depois de ver tanta comida por aí. Sim, o chefe deles sinalizou para eles não comerem a comida aqui e apenas esperarem depois da batalha antes de poderem festejar. Mas se eles roubassem um olho e o comessem agora, como o chefe saberia? Como o chefe pode provar que a pessoa não veio aqui originalmente com um olho só? Claro, bebês demônios também eram um tanto estúpidos. Eles nem sequer pensaram na inundação que escorria dos olhos da pessoa para provar sua culpa. Para muitos, esta foi na verdade a primeira vez no mundo humano, e eles estavam mais do que entusiasmados para se movimentar. Além disso, mesmo que o chefe lhes dissesse para não fazerem alguma coisa, sejam demônios ou humanos, quando é que as crianças obedeceram integralmente às instruções? Quanto mais se cresce, mais lições se aprende. E para esses demônios, eles pensaram que mesmo que cometessem um crime, seriam espertos o suficiente para escapar impunes. Afinal, eles eram demônios natos, então intrigas, traições e todas essas coisas faziam parte de sua natureza. Somente o medo absoluto poderia suprimi-los. Acontece que mesmo que eles temessem seu chefe, não se deveria esquecer que seu chefe ainda era um demônio menor também. Isso mesmo, seu chefe estava de fato entre as pessoas mais importantes da classe inferior das criaturas do submundo. No entanto, ainda era um demônio de baixo nível. Então, quanto respeito e medo eles poderiam ter por um monstro de baixo nível? Ponto. Os demônios mórbidos lamberam a baba de expectativa e sentiram que não era justo terem que esperar o fim da batalha antes de festejar. No fundo, eles secretamente olhavam para o chefe, embora temessem. O chefe deles saiu hoje à noite para reunir almas suficientes, festejar o suficiente e subir de posto também. Muitos desses demônios ainda eram obedientes porque, uma vez que o chefe subisse de nível, eles também teriam benefícios. Em suma, a coisa toda era um aspecto contratante e contraditório. Eles queriam a glória de seu chefe depois de subirem na classificação, mas agora estavam secretamente tentando descobrir seu chefe e provar um pedacinho de comida. Algumas criaturas do submundo sugavam a alma de suas vítimas, enquanto outras o faziam por vários outros meios. Mas os demônios mórbidos só podiam provar a vontade comendo brutalmente a carne como um animal selvagem na floresta. Eles haviam comido outras criaturas do submundo inúmeras vezes desde que os demônios lutavam dia após dia para subir de nível. Mas agora, vendo toda essa carne humana diante deles, como poderiam não querer provar ou mordiscar um pouco? Carne, 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 carne. Suas bocas salivaram e validaram a cena diante deles. Claro, eles primeiro decidiram cuidar das pessoas mencionadas pelo chefe antes de secretamente pegar um pedaço de carne das muitas opções de comida disponíveis. Ou espere,
Para torná-lo mais disfarceável, eles poderiam secretamente comer as pessoas que estavam atacando. Sim, sim, se eles arrancassem um pedaço de suas pernas ou algo assim, o chefe deles não poderia culpá-los por isso, certo? Hahaha. Os demônios que ainda estavam no estágio de desenvolvimento do cérebro demoníaco elogiaram-se com muito orgulho por serem inteligentes. Sim, se eles agissem assim, seu chefe nunca saberia. Ponto. Tio GRAWPGRAWPGRAWPGRAWP tio. O pânico encheu o ar enquanto várias pessoas recuavam assustadas enquanto apontavam suas armas para frente. Howlin observou as feras cansativas avançando profundamente e começou a gritar para o público com os olhos ainda fixos na frente: pessoal, nada de atirar. Vocês só vão piorar as coisas. As armas não tiveram efeito sobre essas feras. Assim, uma vez regenerados, a posição dos seus corações mudaria. Este por si só não era o problema principal, já que Dorian lhe disse que seus corações só poderiam estar em 3 das 5 posições. E após a regeneração, os corações mudariam para qualquer uma das 5 posições. Então as coisas devem ficar bem por um tempo. Mas o que acontece quando eles continuam atirando e fazendo essas coisas se regenerarem continuamente sem nenhum coração morto? Lembre-se, as balas não fariam nada. Então eles estariam regenerando-os inúmeras vezes. E esse era o problema. Você vê, assim como o caso de Hércules cortando a cabeça da cobra de 3 cabeças, o assunto aqui era muito parecido com esse. Depois de se regenerarem várias vezes em um curto espaço de tempo sem nenhum coração morto, os demônios mórbidos cresceriam 10 vezes seu tamanho e teriam 10 cabeças e mãos também. Portanto, nem é preciso dizer que armas definitivamente não eram permitidas aqui. Acontece que, embora Howlin tenha dado uma ordem, algumas pessoas estavam ansiosas demais para viver. Ulan olhou para a arma segurada pelo guarda ao seu lado e ansiosamente a pegou depois de observar a tempestade avassaladora de demônios mórbidos alcançá-los. Não, ela não queria morrer. Ela, Tio Beng. Fim do capítulo. Capítulo 69. 3 minutos depois. Com toda a força reunida dentro dela, a mente de Ulan pensou rápido, enquanto ela balançava o corpo para a direita, batia contra o homem próximo a ela e agarrava sua arma em pânico. A cena diante dela era muito assustadora, então o homem manteve a maior parte de seu foco no elefante na sala. E era exatamente disso que Ulan precisava. Tio Swish. A arma quente estava agora em suas mãos trêmulas enquanto ela apontava para as coisas que corriam em sua direção. Na verdade, ela estava na segunda linha de pessoas na linha de frente, enfrentando os monstros. Então, para ela sentia que aqueles que estavam atrás, perto das portas, não saberiam dos fatos terríveis que ela teria que enfrentar na frente. Ela iria simplesmente deixar essas criaturas atacarem ela daquele jeito. Claro, ela tinha alguma fé em Dorian e sua equipe. Mas eram apenas 4, e essas criaturas eram muitos. Então, como eles poderiam ser suficientes para dominar essas criaturas? Ela não tinha visto nada que eles tivessem feito desde que chegaram aqui, então desculpe-a, mas ela estava começando a duvidar de suas reais capacidades. Não atire. Ela viu os guardas armados abaixarem as armas e sentiu que seus cérebros deviam estar cheios de pasta de dente. Mas ela havia esquecido aquela anterior, esses guardas já não faziam chover balas no local. Claro, isso foi para o próprio Big Boss. Então talvez não seja nada eficaz. E como Howlin disse para não fazer isso também não mostrava que seria uma coisa ruim. Ela sentiu os braços frios da morte apertando-a com força, à medida que esses monstros se aproximavam. Não, ela iria morrer aqui desse jeito. Ela já havia inventado outra vida perfeita quando conseguiu fugir deste lugar amaldiçoado. Então, o que será de seus novos sonhos agora? Ulan era uma pessoa muito egoísta por natureza. Ela não se importava se alguém sobreviveria ou não. Ela só se importava com ela mesma.
Ela era o tipo de pessoa que lideraria essas criaturas para se juntarem a elas e causar danos ao mundo se isso garantisse que ela estaria viva. Por enquanto, ela nem tinha pensado nisso e estava apenas focada em atirar nessas malditas criaturas até a morte. E o guarda que teve sua arma tirada rapidamente empalideceu ao ver sua arma nas mãos de Ulan. Não tio. Tio Beng. Todos se abaixaram na velocidade da luz em estado de choque, ansiedade e medo. Quem fez isso? Quem fez isso? Howlin ouviu o tiro e seu corpo congelou no lugar antes de suspirar de alívio. Por que alívio? Bem, porque o guarda ao lado de Ulan conseguiu empurrar a arma para cima, fazendo o tiro atingir o teto. E como um enxame de soldados da SWAT, os guardas rapidamente desarmaram e subjugaram a louca. Você me deixa ir, ou eu vou processar todos vocês. Cale a boca, o guarda gritou de raiva. Ninguém ouviu suas brincadeiras enquanto a tratavam impiedosamente com desdém. Pelo que sabiam, o movimento dela poderia matar todos eles. Portanto, eles não toleravam suas travessuras. Mas Howlin percebeu algo estranho. Quando os tiros dispararam, as criaturas congelaram no lugar com confusão em seus rostos. Tio Gra, uau. As criaturas olhavam ao redor com olhos disparados em todas as direções, com um pouco de medo dentro delas também. Será que algum demônio estranho e excessivamente poderoso causou o som? Por um lado, porque foi a primeira vez que chegaram ao mundo conjugal e ouviram os tiros. Então eles pensaram que poderia ser um inimigo vindo de algum lugar. Mas mesmo com toda a comoção, tudo parecia funcionar a favor de Howlin. Então talvez ele devesse agradecer a louca. Howlin olhou para seu relógio digital e percebeu que já haviam se passado 2 minutos inteiros. Bom, agora, se ele pudesse protelar ou mantê-los afastados por mais 1 minuto, a formação deveria estar de pé e pronta para partir. Eu já disse e direi de novo. Sem armas. Desobedeça e você acabará cavando buracos mais profundos para nós. HMM. Todos responderam com vozes trêmulas enquanto balançavam a cabeça como crianças obedientes. Com isso, Howlin ficou com preguiça de se preocupar com eles e enfrentou a gangue de monstrinhos que agora estava no ar, perto dele. Grop. Tio Boom. Howlin controlou sua energia interna e lançou vários talismãs nas feições diabólicas em direção a qualquer um dos 5 locais onde seus corações poderiam estar. Tio PFFF. Grau WWW. As criaturas gritaram de dor e agonia enquanto seus corações esquentavam por dentro e de repente explodiram como se tivessem sido cozidos demais no micro-ondas. A sensação do coração explodindo para fora do corpo era terrível. A respiração deles ficou mais pesada, com incontáveis gotas de suor negro escorrendo de seus corpos como loucas. Eles agarraram a parte onde seus corações explodiram, com ódio e dor nos olhos. Antes, se eles apenas estivessem tentando cuidar de Howlin porque lhes foi dito para fazer isso. Agora, com seu novo ódio por ele, eles o queriam morto. O bastardo teve que pagar. Instantaneamente, as criaturas olharam para Howlin com ódio ardente enquanto se voltavam para seu corpo, procurando um lugar suculento para morder. E agora, eles falavam sério. Claro, aconteceu que finalmente terminaram 3 minutos. Zulin sorriu enquanto colocava a última pedra no lugar, missão completada. Tio BRRRRMMMM. A formação tomou forma e uma camada rosa rapidamente engolfou a posição onde Howlin havia reunido todos. Essa mudança chocou a família Gia. Só de olhar para a camada estranha, todos sabiam que isso deveria ser para mantê-los seguros. Então eles não ousaram sair. Tudo o que podiam fazer era maravilhar-se com a visão diante deles. E pela primeira vez, eles sentiram que a família Gia não era tão forte quanto pensavam. Agora, com a formação montada, o trio finalmente se uniu para lutar contra os monstros. Dorian viu isso e sorriu de satisfação. Com os civis fora de perigo, ele não se preocuparia se o demônio com quem ele estava lutando pedisse a seus asseclas que fizessem um refém quando fosse encurralado. Com isso, ele poderia finalmente dar tudo de si. Bom,
Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. Afinal, eles não tiveram a noite toda aqui, certo? Fim do capítulo. Capítulo 70. Batalha encerrada. A gangue de 3 começou a lutar contra os muitos lacaios o mais rápido que puderam. E assim como eles, Dorian e o chefão também alcançaram a parte crucial da batalha. Tio Ban, 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 Ban. A tensão encheu o ar quando Dorian se encontrou em igualdade com a criatura. Ele não podia mentir. Apenas aguentar tanto tempo nessa velocidade era muito arriscado e autossabotador. Desde que veio a este mundo, este demônio foi o primeiro a fazê-lo ir além de seu método geral de luta. Dorian respirou fundo e ligou para si mesmo enquanto pensava em seus planos. Se ele quisesse derrotar esse demônio, ele precisava conservar suas forças para seu último movimento. O demônio-chefe moveu-se rapidamente pela cena, esticando seus longos membros em direção a Dorian o mais rápido que pôde. Tio Boom! Sua mão perfurou o chão, criando instantaneamente uma enorme rachadura no chão. E Dorian, que evitou o ataque por alguns milissegundos, agora pairava no ar como uma pena. O rosto de Dorian ainda estava calmo, mas estava claro que seu movimento tinha sido mais lento do que antes, fazendo o demônio rir estranhamente, enquanto ainda enviava incontáveis ataques rápidos em Dorian. Ha. Posso ver que isso é tudo que você tem, exorcista. Seus poderes são fracos, e seus movimentos estão ficando mais lentos. Ha. Exorcista, está claro quem vai acabar sendo o vencedor aqui. Então por que não? Você simplesmente deita e morre. Com isso, a cabeça do demônio se lançou como a língua de um sapo em direção a Dorian. Sua boca se abriu de forma assassina, revelando seus dentes pontiagudos e 3 línguas em camadas, prontas para provar a comida suculenta diante dele. Desta vez, significava engolir a metade superior de Dorian inteira. Isso mesmo. Para este movimento, o demônio decidiu usar toda a sua velocidade e se lançar para frente. Não acreditava que não seria capaz de comer sua presa depois de ver o quão lento Dorian havia se tornado. Sim. Parecia o plano perfeito, mas como poderia saber que sua presa também era um dos muitos truques? O público, especialmente os membros diretos da família Gia que estavam assistindo à batalha de Dorian, só podiam ver vários raios de luz azulados brilhando na sala já mal iluminada. Tudo aconteceu tão rápido que seus cérebros ainda não tiveram tempo de processar tudo. Tio Corte, golpear. O sabre de Dorian moveu-se impiedosamente. E assim como o público, até o demônio ficou chocado também. Ele tentou se afastar, mas já era tarde demais para evitar o movimento de Dorian. Ah, tio, ele gemeu de dor depois de ter a língua e a boca cortadas pela luz celestial emitida pelo sabre. Tio gotejamento, pingar. O monstro cobriu a boca em agonia, como se estivesse com uma forte dor de dente, enquanto sangue negro pingava e escorria pelos cantos da boca. Doloroso demais, muito doloroso. O toque da essência celestial no corpo de um demônio era uma das coisas mais horríveis para eles. Que diabos! Inúmeros arrepios irromperam de dentro da criatura enquanto ela temia subconscientemente aquela essência celestial. Aqueles no submundo não estavam mentindo. A dor era insuportável demais. Você tem que saber que embora o submundo fosse caótico, ainda era um tanto sistemático. Se alguém quisesse ir para qualquer um dos bilhões e zilhões de mundos humanos, não era sua escolha para onde iria. Eles precisavam de permissão e então seriam enviados aleatoriamente para qualquer um dos mundos. A regra era que depois que um demônio fosse enviado aleatoriamente para um mundo específico, ele só poderia se associar a esse mundo e não ir para outro mundo para interferir com os demônios de lá. Claro, esta regra é apenas para demônios menores ou moderados. Os mais fortes podiam ir a qualquer lugar e sempre tinham tarefas a cumprir. Então, o que eles fizeram no mundo humano foi muito confidencial. Na verdade, mesmo que demônios inferiores vissem demônios fortes no mundo humano, eles não seriam capazes de saber.
Demônios mais fortes poderiam viver como humanos comuns e até mesmo assumir papéis importantes. Imagine mirar em um demônio de cordas pensando que é um humano. De qualquer forma, desde que nasceu e foi enviado aleatoriamente para este mundo, nunca tinha visto um exorcista antes. Sempre ouviu falar deles e até leu sobre o conhecimento geral sobre exorcistas. O submundo se proporcionou a criação de soldados demoníacos, de modo que até os jovens calouros que nasceram ouviram falar de exercícios, mesmo que ainda não tivessem deixado o submundo. Ponto. O demônio manteve a boca em agonia depois de sentir o gostinho de como era realmente ser atingido pelo ataque sagrado de um exorcista. Mais do que isso, porque parecia que esse exorcista também havia se tornado mais rápido. Dorian, que há muito tempo via que os membros e guardas do Gia estavam seguros, agora estava pronto para lutar com tudo. Se eu não acabar com isso logo, minha força logo estará esgotada em 70%. Eu sempre termino uma batalha em 30 a 50%. Então não posso arrastar isso. Dorian pensou enquanto tirava uma moeda de ouro do bolso. Demônio da lua de sangue. Fortalece-se e vive sob a essência do luar de sangue. Localização habitual. Gosta de viver debaixo de lagos ou outras fontes de água relativamente pequenas, mas profundas. A essência do luar cai diretamente na superfície da água, florestas ou edifícios bloqueando seu caminho. Fraqueza. Depois de revelar sua verdadeira forma, ela murchará e morrerá em 3 minutos sem a essência da lua, assim como uma flor murcha e morre sem luz. Ponto. Dorian sorriu cruelmente antes de lançar a moeda de ouro em suas mãos. E quando o monstro conseguiu entender o que estava acontecendo, ele e Dorian estavam agora presos sob uma película rosada pálida. Seus olhos estremeceram ao sentir a força do filme. Uma formação, mas não uma formação qualquer. Foi uma formação vazia, ou, em termos mais simples, um vácuo. O que? Tio Beng. Ele tentou quebrar a formação com as mãos, mas descobriu que suas próprias mãos quase se despedaçaram com o ataque. Droga! A criatura de repente percebeu que havia sido interpretada por esse exorcista que ela desprezava antes. E o mais irritante foi que apenas um segundo após a formação ser colocada, a criatura começou a sentir seu corpo ficar entorpecido e fraco. Isso mesmo, a essência do luar era como o ar. Mas não estava falando sobre o luar humano. Os humanos não sabiam disso, mas sempre houve um total de 3 luas no céu. Um físico e 2 espirituais. E quando essas 3 luas aparecerem, sendo um demônio da lua de sangue, se tornaria uma das existências mais fortes naquela noite de alinhamento. Em suma, esta foi a oportunidade perfeita para se classificar. Outro ponto a ser observado foi que enquanto a lua humana desaparecia durante o dia, as outras 2 luas sempre estiveram lá mesmo quando o sol estava nascendo. Mesmo que o dia emitisse a essência lunar mais fraca de todas. No entanto, ainda poderia respirar e viver durante o dia. Dito isto, o movimento de Dorian de criar um vácuo que pudesse bloquear a entrada da essência do luar era semelhante a oficiá-la até a morte. Ponto. Tio kkkk tio. A criatura começou a segurar seu pescoço como Buzz Lightyear quando seu capacete espacial foi retirado. E seu corpo também começou a murchar. Tio. Ele lamentou e gritou, logo voltando toda a sua raiva para Dorian, o verdadeiro culpado por sua morte. Você, seu maldito exorcista, o que aconteceu com a luta justa? Você é o demônio ou eu sou o demônio? Como ousa usar esse truque desprezível em mim? Você me libertou agora, está me ouvindo? Dorian olhou para a criatura com calma enquanto fazia vários sinais sagrados com as mãos. Claro, estava prestes a exorcizar esse bastardo. A criatura não sabia, mas o ar do espaço também havia sido sugado. Mas Dorian era um cultivador e podia durar horas debaixo d'água sem respirar. Em sua vida anterior, ele poderia durar meses com o tipo de força que tinha. Então, que tal esperar alguns minutos para acabar com o demônio? É claro que o demônio que viu como as coisas se tornaram desvantajosas naturalmente não estava disposto a morrer assim. Não,
Mesmo que morresse, teria que arrastar esse maldito exorcista consigo. Mas Dorian, que não estava mais se contendo, agora parecia o demônio entre os dois. O demônio Blue Demon estremeceu de terror diante das ondas assassinas da aura de Dorian. Isto, impossível. O medo o sufocou enquanto observava Dorian avançando passo a passo com um sorriso sádico no rosto. E logo, a caixa inteira se encheu de gritos estrondosos que ninguém fora da caixa conseguia ouvir. Ah, Dorian estava agora no modo exagero. E mesmo que os que estavam do lado de fora não pudessem ouvir nada, a imagem diante deles ainda os fazia estremecer de medo também. O menino Tian foi verdadeiramente implacável. Fim do capítulo. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. Sêneca.